Hoje, a gente vai conversar sobre algumas dicas para a sua estratégia de investimentos, uns pilares de uma estratégia saudável para os investidores pessoa física. E a primeira dica do vídeo é a necessidade da gente pensar em termos de game theory, otimizando para um portfólio que siga a regra número 1 de Warren Buffett: nunca perca dinheiro. A melhor forma de minimizar suas perdas em um cenário específico é tendo empresas de baixa correlação. Numa ótica mais técnica, empresas de baixa correlação em um mesmo portfólio diminuem a volatilidade deste. Porém, as métricas de correlação entre ativos sempre se referem ao passado, não passando de uma análise estatística, e, portanto, será enviesada em momentos de grandes crises onde todos os ativos caem juntos. Mas, mesmo em condições normais de mercado, a correlação entre os ativos no passado não garante a continuidade dessa correlação. Então, na minha visão, o investidor deveria entender a correlação entre os ativos da sua carteira de um ponto de vista de cenários macroeconômicos que beneficiam ou prejudicam cada ativo, com o objetivo final de ter apenas ativos que você acredita para o longo prazo, mas que se beneficiam de momentos macroeconômicos completamente diferentes. Se você tem um ativo principal que mais acredita e quer como maior da sua carteira, reflita quais cenários seriam prejudiciais para esse ativo e quais outros ativos que também têm qualidade, que também têm perspectivas de crescimento para o longo prazo, podem se beneficiar desse mesmo cenário. Dessa maneira, a gente vai costurando o risco da nossa carteira de modo a tentar compensar um pelos outros. É claro, sem sair da estratégia principal do buy and hold. Então a gente estruturar essas tabelas que são usadas no processo da game theory, da teoria de jogos, onde a gente imagina as consequências de cada ação, ou no nosso caso aqui, de cada ativo, para cada momento diferente, com o objetivo, é claro, de não estar muito concentrado em nenhum risco específico. Isso é quase que uma forma de hedge imbuído direto na sua carteira, sem precisar que você busque operações de short ou com opções para trazer essa tranquilidade ao investidor durante esse processo de gestão da sua carteira. E eu sei que nem todos gostam, mas eu também aprecio uma larga diversificação entre classes de ativos, setores, países e estratégias. É saudável ter ativos mais seguros, as blue chips de dividendos mais consolidadas, mas é bom também ter umas small caps de mais crescimento, ter talvez uma small cap de dividendos, large caps que ainda tem uma perspectiva de crescimento, quem sabe buscar estratégias alternativas, ter uma exposição mesmo que um pouco menor em ativos de deep value. O ponto é que existe um universo de estratégias e ativos para você conhecer e ver do que você gosta e do que você quer ser sócio. E é claro, essa diversificação serve até para mitigar o risco dos nossos próprios equívocos, porque todos nós somos passíveis de erro. Tá gostando do vídeo? Não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar aqui um comentário de um tópico que você gostaria que eu abordasse num próximo vídeo. Se você gostar muito e quiser contribuir com o nosso projeto de criação de conteúdo gratuito aqui para vocês, você pode contribuir tanto pela opção Super Thanks aqui no próprio YouTube, quanto pela plataforma Apoia-se. Também é por lá que você garante acesso ao nosso site de valuation. Todos os links estão na descrição. O segundo pilar de uma estratégia saudável que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje é até um pouco mais simples. É a chamada paridade de risco, que é basicamente quanto mais volátil e arriscado um determinado ativo for, menor deve ser a sua exposição a ele, caso, é claro, decida tê-lo em seu portfólio. Mas é necessário pensamento crítico, porque não vai adiantar você fazer isso se você tiver 15 empresas de altíssimo risco e apenas 5 que são mais sólidas. Então, além dessa regra base de quanto mais arriscado um ativo, menor deve ser a sua alocação a ele, a gente ainda tem que olhar para a carteira como um todo com o objetivo de ter uma base sólida, uma base que te traga tranquilidade. Então, além da alocação baseada no risco, defina uma alocação-alvo para o seu portfólio, definindo quais estratégias, quais tipos de empresa você vai buscar. Claro que tudo depende do apetite de risco de cada um, mas eu acho sempre mais seguro ter uma base sólida de empresas consolidadas, de baixo risco, de alto grau de confiança e previsibilidade e
que a gente tem alta confiança que ainda estarão em operação daqui a 20, 25, 30 anos. Apesar de muitas vezes essas terem uma perspectiva menor de crescimento no longo prazo, creio que empresas sólidas, com um longo histórico de resultados crescentes, mesmo que o crescimento não seja tão grande, devem compor a maior parte da nossa carteira. Nessa fase de construção desse portfólio-alvo, verifique se há diversificação na sua carteira nos seguintes eixos: a geografia da receita das suas empresas, a geografia da custódia dos ativos, trazendo uma diversificação do risco país e do risco legal, em classes de ativos e, dentro de uma classe de ativos, dentro das empresas, ou dos FIIs, ou dos REITs, ou das classes que você decidir ter, tenha também uma diversificação em setores, em características de empresas e em estratégias de seleção de ativos, como eu citei anteriormente. Claro que você não precisa ter todos os setores, todas as classes de ativos. É só você não permitir que o seu portfólio esteja concentrado demais em nenhum desses eixos. Fazendo isso, e mantendo em mente os objetivos da primeira dica desse vídeo, a gente aumenta e muito o grau de resiliência da nossa carteira, nos aproximando do conceito de All-Weather Portfolio, conceito popularizado pelo Ray Dalio, que sem dúvida é uma grande influência nas ideias dispostas nesse vídeo aqui. E já que eu tô falando dele, eu tenho que citar também o meu ponto de divergência com relação a essa estratégia do Ray Dalio. E esse ponto é exatamente o largo valor que ele coloca em, pelo menos, alguma alocação em ouro. Mas, sendo esse um ativo sem geração de caixa e sem as características de uma tecnologia revolucionária que a gente vê no Bitcoin, eu não acho um ativo tão atraente, não possuo ouro na minha carteira e prefiro buscar essa redução de volatilidade aqui na nossa renda fixa, que oferece taxas bem mais atrativas do que os investidores americanos encontram na sua moeda própria. Então, diversifique em todos esses eixos enquanto seleciona ativos de riscos complementares e, obviamente, tendo ativos que se beneficiam dos exatos cenários que prejudicariam os outros ativos da sua carteira. O terceiro e último pilar que eu vou lhes recomendar é o de evitar ao máximo vender os seus ativos. Mesmo que tenha escolhido um que foi mal, cuja tese se provou errada, apenas pare de aportar. Mantenha-o por um tempo. Deixe o ativo, em primeiro lugar, ter uma chance de se recuperar, porque às vezes basta uma reestruturação bem feita para a empresa caminhar. E, é claro, de tempos em tempos, caso surja uma necessidade na sua vida, ou se algum ativo seu exceder o patamar limite que você estabeleceu e você precisar reduzir uma posição, você usa esse momento para vender também os ativos que deram errado, especialmente aqueles cujas chances de recuperação você considera muito pequenas. E você aproveita isso para abater o seu prejuízo no cálculo do lucro daquele mês, reduzindo o imposto de renda a ser pago. Então, sempre que for vender um ativo que está em queda, certifique-se de reaproveitar as suas perdas enquanto descontos com o leão. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esquece daquele like, bons investimentos e até a próxima!